amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos começando o nosso programa, o nosso projeto em ser um amigo da cidade, em verdadeiramente ser um amigo de você mesmo. Porque quando somos amigos da cidade, nós somos amigos de nós mesmos, cuidando daquilo que é nosso, respeitando aquilo que é nosso e fazendo com que essa responsabilidade de cuidar, de zelar, de se preocupar, ela vá se estendendo e chegando a tantas outras pessoas. Quem sabe, né? De gotinha em gotinha, de palavra em palavra, de atitude em atitude, nós vamos alcançando uma camada maior e uma grande camada de pessoas e assim tornar a cidade mais limpa, tornar a cidade mais agradável, tornar a cidade mais responsável, tornar a cidade verdadeiramente o lugar que todos nós queremos estar. Né? Campo Mourão é a nossa cidade e nós queremos estar aqui, sem aquela preocupação, né? Olha, eu vi um pernilongo, eu estou com medo, olha a dengue, olha a situação. Todos nós queremos saúde, né? Prosperidade, queremos abundância de viver bem, respirar bem. Respirar bem. Eu não sei você, mas nesses últimos 4, 5 dias a minha respiração não tem estado tão adequada assim. Eu sinto que eu não estou respirando tão bem como eu queria. Dei uma saída, dei uma caminhada esses dias em 2, 3, 4, 5 quadras para respirar melhor, né? Fazer um exercíciozinho. Voltei para casa pior. O que será? Será que tem alguma coisa no ar? Será que alguma coisa que acontece nos arredores entra dentro do espaço de Campo Mourão, onde nós respiramos? Nós deveríamos pensar mais sobre cidade. Cidade é um todo e cidade é saúde. Por isso vamos ser esse amigo da cidade, o amigo transformador. E vamos desejar que Campo Mourão tenha realmente tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos e que nós precisamos. Se cuidarmos da nossa saúde, se houver uma preocupação em estarmos zelando dela dia a dia, nós vamos dar para a cidade muito mais lucro, porque não vamos estar usando todo o processo de hospitais e, enfim, daquilo que às vezes estão tão cheios os postos, né? Então vamos cuidar de nós mesmos e vamos ser amigo da cidade, dizer eu quero a minha cidade melhor. Eu estou caminhando com vocês sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Essa semana nós estamos pós-ressurreição. Ai, que coisa bonita, né? Tem o Calvário, mas agora tem pós-ressurreição. As coisas que aconteceram pós-ressurreição. E uma delas que nos chama tanta atenção foi lá em Atos dos Apóstolos, quando todos estavam reunidos obedecendo a Jesus Cristo, que disse, fiquem reunidos, fiquem em Jerusalém, até que eu traga a resposta para vocês, até que do alto vocês recebam essa resposta. E no capítulo 2 nós temos essa resposta. Eles ficaram ali reunidos e eles então ali perseverando, orando, conversando, cantando, louvando, um animando e inspirando o outro, fortalecendo a fé. Como é importante estarmos reunidos com pessoas que fortalecem a nossa fé. E eles ficaram ali obedecendo. Muitos foram embora, mas muitos ficaram. E então, em determinado momento, algo extraordinário acontece. É a vinda do Espírito Santo. É a presença gloriosa do Espírito Santo que encheu aquele lugar. O lugar onde aquele grupo de pessoas estavam reunidos. Os apóstolos, discípulos então, que depois apóstolos, né? E todos aqueles que faziam parte dos seus contextos familiares, amigos e outros. Enfim, aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E quando a presença do Espírito Santo chegou, veio assim como de repente, veio do céu um som como o de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam ali assentados. Amanhã nós falamos mais um pouquinho sobre essa presença tão gloriosa. Hoje eu quero dizer para você, deseje, busque, queira a presença do Espírito Santo, porque Ele está conosco. Esse é o programa, esse é o projeto Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema, minha convidada já está aqui e a semana, fala muito alto.
Eu tenho aqui a alegria de receber uma pessoa que já tem estado conosco nesses 3 anos, caminhando desde que começamos a falar sobre o assunto, que é a questão autismo, e que você veio brilhantemente, eu me lembro a primeira vez, e nos abriu assim o conhecimento de tudo aquilo que você estava não só conhecendo por aquilo que aprendeu, mas por aquilo que você já estava vivendo, né? Porque você estava vivendo, trabalhando com as crianças. E como pedagoga, você se especializou e faz esse trabalho, né? Eu tenho a Ana Paula Marins aqui. Seja bem-vinda, Ana, mais uma vez conosco. Muito obrigada, pastora. Agradeço o convite. Bom dia a todos que nos acompanham. Como eu disse, às vezes, né, Ana, nós já falamos sobre isso. Todo ano nós falamos e você tem me acompanhado, você tem estado comigo e eu com vocês. Mas ter uma criança em casa e ninguém quer olhar para a criança e procurar problema ou qualquer coisa estranha na criança. Nós sempre queremos achar as coisas boas, as coisas fortes, interessantes, né? Dizer, olha, que lindo progresso e tudo mais. Mas nós temos que ter um olhar diferente? Sim, nós temos e precisamos. Porque o autismo, ele desenvolve, às vezes a criança cresce, engatinha, começa a falar, balbuciar normalmente. Só que o autismo, ele é apresentado até os 36 meses de vida, então aos 3 anos. Pode ser que a criança até 1 ano e meio não demonstre nenhuma característica. E da noite para o dia ela começa com isolamento, ela começa num grupo social, não interagir com outras crianças, não aceitar as crianças. Então, a partir de 2 anos, o meu filho apresentou algumas características diferentes, né? Então, não só desde o nascimento, mas até os 36 meses, pode ser apresentado, sim, nas crianças, nessas características diferentes. E é importante, sim, os pais, além de estarem sempre atentos, ao perceber, não achar que é uma fase passageira, algo transitório, mas sim, se permanecer aquilo, procurar ajuda, né? Para ver se realmente é algo diferente. Normalmente é no primeiro filho, e então não tem um outro para ter como comparação, né? Então é sempre importante, sim. E como que hoje vocês, né, bem organizados como estão, porque vocês hoje estão bem organizados, né? Sim. A associação fez toda a diferença. Estar realmente dizendo, vamos unir as nossas forças, foram famílias. Eu lembro que ali as mães, as famílias, pela necessidade e a dificuldade, não se achavam os profissionais como deveria achar uma equipe que estivesse trabalhando. Então, organizaram-se, formaram essa associação. A associação tem, né, feito um trabalho extraordinário e hoje podemos dizer que a associação já traz uma porta aberta para as pessoas. Sim, a associação fez toda a diferença, porque antes era a luta individual. Hoje não, hoje é em grupo. Um grupo tem mais forças do que uma família apenas, né? Então, hoje, por meio da associação, muitas das nossas crianças já têm atendimento adequado, já têm atendimento com profissionais que eles precisam para o desenvolvimento. Então, por meio da associação, toda a diferença começou a ser feita. Nós já estamos em processo de reunião já há 3 anos, né? Que foi criada, que estamos cada dia mais recebendo novas famílias. Então, isso eu tenho certeza que fez toda a diferença. E essa equipe também é muito importante, porque não é só um que vai dar o diagnóstico, mas sim todo mundo junto, né? É o professor na sala de aula com um olhar atento, é a mãe na casa, é uma avó, é um terapeuta que vai estar junto, né? Ajudando nesse desenvolvimento. Então, essa equipe tem uma importância fundamental, né? Principalmente o professor, que passa 4 horas com a criança, né? Então, até no ano passado, eu dei um treinamento para as professoras do município, foram mais de 500 professoras, e dizendo a importância desse olhar focado, desse olhar sempre atento, né? A importância de você estar sempre não dando diagnóstico, mas sim ajudando nesse processo. Há 3 anos atrás, quando eu te conheci, você fazia um trabalho a domicílio, né? Você ia trabalhar com a criança que já estava diagnosticada como autista, e ali você fazia o seu trabalho dentro da pedagogia, dentro da parte educacional, levando a criança ao conhecimento, né? A aprendizado. É, né? Terapia ABA. Hoje, não sei se você está conseguindo fazer a domicílio. Eu acho que hoje você tem um espaço. Sim. E as crianças vêm até você. Isso. A domicílio acabou se tornando complicado
devido ao fato de eu ser mãe, né? Então, eu tenho 2 pequenininhos em casa. Então, eu montei um espaço e lá eu atendo as crianças. Os pais levam as crianças, né? Aí eu desenvolvo a terapia ABA, que vem dentro da parte comportamental e aprendizado. Então, ele une, né? Na verdade, entra na linha do behaviorismo, que é o estímulo-resposta. Eu apresento um estímulo, espero a resposta da criança, e como vai trabalhando muito essa questão de repetição, de generalização, a criança vai assimilando aquilo, não só do ambiente do ABA, mas sempre a vida, né? Então, ela vai respondendo alguns comandos que eu apresento. Por exemplo, faça isso. Ela não... É um sinal, mas aí eu vou ensinando que esse é o sinal do tchau, e quando ela vai embora, Jurema, dá tchau pra mim. Imediatamente. Ela já associa o comando à resposta, então isso é fantástico, ver o resultado. Isso deve fazer, né? É uma coisa tão simples aparentemente, mas para eles não é. Não é? Faz um sentido total, porque é aos poucos. É você apresentar uma maçã e uma uva e pedir, me mostre a uva, e a criança tem esse discernimento. Criança com autismo, a gente sabe que é um pouco mais lento o desenvolvimento. Então, a partir do momento que você apresenta, ela generaliza, não é só dentro da terapia, mas é para a vida que ela vai estar aprendendo tudo, né? Então, isso, assim, me dá uma satisfação e um prazer gigantesco em trabalhar e poder ajudar e ver a diferença acontecendo. Ontem a Graziela veio aqui, ela trouxe um exemplo de estar num outro país, né? O autista seria mais ou menos isso. É como se estivesse num outro país, nada conhecesse, não conhecesse a língua e tal, e ficasse assim fazendo, né? Tendo atitudes e todo mundo dizendo, você é muito estranho, você é muito estranho. Mas é como país, ou como se as pessoas veem o autista. E o autista também seria como uma pessoa que entra num ambiente totalmente escuro, ou talvez não tão escuro, mas que tenha muitas falas e confunde a pessoa, e a criança não sabe o que é isso que estão falando comigo. Isso me confunde, né? Sim. A criança autista, na verdade, ela apresenta algumas características que vai diferir de uma criança comum. Então, por exemplo, muita informação, ela não vai estar entendendo o que é o objetivo. Por exemplo, eu digo, vamos acordar, vamos trocar a roupa, vamos para a escola. É muita informação, ela não consegue assimilar todas. Então, bom dia, vamos levantar. É a mãe, é o cuidador, é a pessoa que está com a criança, né? É ir dando comandos aos poucos, devagar, para ela ir assimilando na realidade o que lhe é proposto. Porque, realmente, muitas vezes, é como se fosse um ambiente escuro. A gente pode até mesmo colocar, como a pastora falou. Por quê? Porque é algo que ela, fora da realidade dela, é algo que ela não conhece, que não foi apresentado ainda. É como a senhora ir à China, sem saber falar o chinês, e ficar ali perdida na situação. A criança também é assim, porque muitas vezes ela... Por que ela faz uma birra? Por que ela faz toda aquela coisa de se jogar no chão, de se bater? Por não ser compreendida. Ela quer dizer alguma coisa e às vezes a gente não entende, ela não sabe se comunicar da forma ideal, da forma adequada, e acontece isso. Um exemplo, a criança quer ir ao banheiro, mas ela não sabe falar que quer ir ao banheiro. Então ela se joga, ela se bate, ela faz todo aquele momento, né, desagradável, e na verdade é só uma ida ao banheiro que ela não consegue se comunicar. E os pais às vezes ficam nervosos. Sim. E acabam, né, dizendo, por que você está fazendo isso e por quê e tal, não compreende. Na verdade, a questão do autismo e de uma criança, seja ela qual for, nem mesmo não tendo autismo, nós é que temos que compreender, né? Nós é que temos Sim. que entrar na linguagem, não desejar que eles entrem na nossa linguagem. E a sociedade precisa entender. Um certo fato que me aconteceu, eu fui a um parquinho com uma criança com autismo e na hora de ir embora ela não queria ir, é claro, era um ambiente gostoso, ela estava se divertindo e eu falei, agora acabou o nosso horário, nós vamos para casa. Peguei pela mãozinha, se jogou no chão, chegou um senhor e falou assim, você quer a minha cinta? Porque isso é falta de respeito, é falta de limite. Mas na verdade não era uma falta de limite, sim uma síndrome, uma doença que a criança, na realidade, não fazia aquilo porque ela estava com falta de... não querendo ir, me testando, mas sim que era algo além, né? Então, a importância da sociedade também conhecer um pouquinho mais do autismo, né? E essa vem sendo a nossa luta também. Nós falamos muito sobre a criança autista, como descobrir tudo isso, como diagnosticar, e é claro que existe um grupo de profissionais que vão fazer isso, não é um profissional só. Sim.
Mas deixa eu pular um pouquinho, se você me permite. O adulto. E quando essa criança não foi vista, não foi diagnosticado, hoje ele é um adulto, né? Mas ele é um autista. Sim. E Nós, daí? nós temos, inclusive, mães no nosso grupo com adultos já autistas, né? E elas relatam pra gente a dificuldade que elas encontraram de início. Porque se hoje já é poucas as informações, há 20, 30 anos menos ainda, né? Então é uma pena, porque elas não conseguiram, aliás, da maneira delas, elas conseguiram ajudar com que ele se desenvolvesse, mas o comprometimento a gente sabe que é muito maior, porque não tiveram aquela terapia de fono, aquela terapia de aba, aquela estimulação precoce que é preciso, né? Porque, assim, hoje, se a gente percebe que uma criança de 3 anos é autista, a estimulação precoce faz toda a diferença na vida dela. Porque quanto mais cedo a gente começa com intervenções, o resultado vem a curto prazo. Agora, já um adulto, aí a senhora me pergunta, e aí, existe terapia? Existe terapia de fono, alguma coisa que é possível? A gente tem que tentar. Mas o resultado pode vir? Claro que sim. Mas a gente sabe que não vai ser como uma estimulação precoce a curto prazo, né? Mas nós entendemos, ou acho que sim, né? Me corrija se eu estiver errada, que pode existir pessoas adultas dentro da sociedade, que estão trabalhando, que estão dentro do contexto todo e que de alguma forma apresentam algumas características. Sim. E às vezes as pessoas até olham e dizem, mas é preguiçoso, a gente fala 2, 3 vezes, não ouve, não atende, que é coisa, né, tal. No Brasil existe cerca de 1 milhão de autistas não diagnosticados. Por quê? Porque é alguma coisa leve. Uhum. Ele fala, ele consegue se comunicar, mas comportamental existe a diferença. Igual a senhora comentou, chama, não olha, tem necessidade de dormir mais que outros. Eu tô com sono. Então, assim, algumas características peculiares do autismo passou despercebido, porque teve um desenvolvimento, de repente atrasou alguma fase, mas começou a falar, começou a interagir pouco, mas interagir com outras pessoas, e comportamental, alguma coisa se passou. Então, existe sim cerca de 1 milhão de autistas não diagnosticados no Brasil. Então, essa estatística, né, é triste, porque são pessoas, são adultos que necessitavam atrás de um diagnóstico, de uma intervenção, e o tempo e a vida levou com que isso não acontecesse. Então vamos cuidar das nossas crianças, tá? O mais rápido possível. Ana, nós vamos ter um evento, na verdade 2 eventos, e nós vamos falar no finalzinho, eu tenho ainda uns minutinhos, mas eu gostaria que você falasse do espaço que vocês têm agora. Por favor. Tá, o espaço, então, eu trabalho com a terapia ABA, que entra dentro do estímulo-resposta na linha do behaviorismo, né, que é a análise aplicada do comportamento, e que foca justamente essa parte comportamental e da aprendizagem. Então, fica na Irmãos Pereira, esquina com a Rua Santos Dumont. Estou aberta, né, a pessoas virem perguntar como é o trabalho, e eu estar explicando também, né? Crianças que têm dificuldade na aprendizagem, que precisam de um reforço escolar, não são autistas, não apresentam quadro nenhum, mas têm dificuldade. Porque o trabalho foca o quê? Foca na atenção, na percepção, e às vezes uma criança com dificuldade de atenção, ela não consegue sentar e se concentrar em uma atividade. Então tem sim os comandos próprios do ABA, mas também tem os momentos livres que eu trabalho com brinquedos específicos, focando na coordenação, focando em questões básicas de cores, de formas geométricas. Então isso, para uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, faz toda a diferença, né? A gente também consegue estar adaptando alguns programas dentro do que a criança está precisando. Então, pode nos procurar, que a gente sempre vai estar disposto a estar ajudando. Uma das coisas também que eu gostei já essa semana, que nós falamos com a Andréia aqui na segunda-feira, foi de um programa que precisa acontecer no país inteiro, com todas as crianças, né? Para que a criança seja vista, ela, pessoalmente, estudada como ela é, para que possa alcançar esse aprendizado à criança, e não só no todo, né? Sim. E a gente, como professora que já fui, né, então nós procurávamos atender a todos, né? Vamos alfabetizar. Então aquele método era para o todo, mas não pode ser assim.
cada criança é uma criança. Cada criança tem o seu limite, o seu potencial. E a partir do momento, eu também, enquanto na posição de professora, a gente passa um conteúdo, ele não pode ser geral. Ele precisa você sentar e você ir dentro da dificuldade de cada um, né? Uns aprendem mais fácil, outros menos. Então, é importante a gente ver, sim, a criança no seu indivíduo, no seu individual, ver os limites, mas principalmente estar focando na potencialidade dele, né? Que é o que é importante. Minha querida, quais são os eventos que nós vamos ter? Nós temos falado, já segunda-feira nós já falamos, na terça também, e hoje nós estamos reforçando esse azul no sábado, né, de todo o comércio, que as pessoas saiam na rua, vamos fazer uma passeata bacana, né? Vamos participar junto. Então será no sábado. Isso, quero convidar todos que nos acompanham no sábado, a partir das 9 da manhã, ali na Capitão de Bandeira, esquina com a Santa Catarina. Todos nós estaremos lá com roupas azuis, a gente pede para quem puder, né? Porque o dia 2 de abril é o Dia Mundial pela Conscientização do Autismo. E então, venha junto com nós, se junte a nós, vamos fazer parte dessa família, dessa campanha. Mesmo que você não tenha um filho, um sobrinho, alguém próximo autista, mas venha conhecer as nossas crianças. Vai ter um trenzinho, pastora, para levar as crianças da Rua Santa Catarina até a praça. Se você percebe que o seu filho tem alguma característica diferente, tem alguma coisa que não está dentro do esperado, vai ter um plantão em frente ao Bradesco, com alguns profissionais tirando dúvidas, explicando melhor o que é o autismo. Então, venha junto com nós, venha para somar, porque a sua participação será muito importante, de grande valia a todos nós. Você sabe que no ano passado, na praça, quando nós estávamos, eu estava lá também, fiquei umas 2 horas e meia, mas um fato muito marcante, de um casal, senhores idosos, né? Eles sentaram-se lá na mesinha e foram tirar algumas dúvidas, porque eles tinham, assim, preocupação que um neto deles, netinho pequenininho, né? Tinha a situação do autismo. Eles viram o programa aqui, o nosso programa, e eles foram lá na praça. Para pegar todos os dados para levar para os pais. Eles não sabiam como falar com os pais, porque eles tentavam falar com os pais e os pais não aceitavam, né? Ah, pai, mãe, você não sabe de nada, aquela conversa. E foi muito forte a presença daqueles avós preocupados com o neto e com os filhos, sim, que não queriam aceitar. Pois é, isso a gente vê muito, nós que trabalhamos com isso, né? Essa não aceitação. Mas eu reforço, quanto antes você aceitar, quanto antes você perceber, nos procure ajuda, porque a intervenção precoce faz toda a diferença. Então, que não perca tempo. Nós vamos ter também a presença do doutor. Sim, dia 23 de abril, nós teremos o primeiro seminário aqui em Campo Mourão. Pega a tua colinha. Deixa eu ver aqui certinho. Primeira jornada sobre o autismo da ACM, né? Vai ser no teatro a partir das 7h30 da manhã. Quem virá é o Dr. Sérgio Antoniucci, o neurologista referência no Brasil. Ele é professor universitário, ele tem uma experiência vasta há muitos anos. Ele ajuda com diagnósticos de infinitas famílias. Então, ele assim é um médico que fantástico. E a gente sempre vai para São Paulo fazer curso, para Curitiba, e agora ele virá até Campo Mourão. Então, assim, vale a pena, pessoal. As inscrições já estão abertas pelo site da ACM. Deixa eu pegar www.amigosdoautista.org.br. Correto. www.amigodoautista.org.br. Faça a sua inscrição, custa apenas R$50, mais 1 quilo de alimento que será em prol da PAI. Vai ser um dia assim, de muito aprendizado, um dia onde muitas pessoas realmente perceberão um pouco melhor o que é o autismo, vale a pena, e some a nós, junte-se a nós, que só temos todos a ganhar. Com certeza. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom, sempre é muito bom. Tá? E quando nós precisarmos de umas outras orientações sobre crianças que têm dificuldade no aprendizado, eu gostaria que você viesse. Estarei à disposição. Conosco, tá? Muito obrigada. Gente, eu me sinto assim muito feliz em estar com vocês e em trazer todas essas mensagens que nós trazemos. Essa semana, então, é uma semana que nos alegra em ver como acrescentou. Nós não estamos chorando o passado, nós estamos nos alegrando do presente e já estamos formatando o futuro para crianças.
Uma das coisas também que aqui na entrevista eu lembrava são das nossas crianças lá da nossa igreja. Eu vou falar aqui da minha igreja, mas eu sei que estou falando das crianças de todas as igrejas, de todas as comunidades, porque todas as igrejas, todas as comunidades têm crianças. E eu estava pensando lá nas nossas crianças, porque eu estou mais perto delas, né? E eu vejo o crescimento delas, eu observo-as, eu vejo o contexto familiar de cada uma delas, o momento que elas vão receber a oração, aquelas que vão para a escolinha com as professoras que são extremamente capacitadas, doadoras, não são só meninas, tem os rapazes também, que eles estão doando o tempo deles, têm feito um trabalho extraordinário, e eu sei que isso não acontece só na minha igreja, acontece em muitas igrejas, e se na sua igreja não acontece, eu quero hoje lançar um desafio para você. Faça um trabalho, né, paralelo ao culto para as crianças, dê um tempo, dê um espaço, separe um espaço para as crianças, para que as crianças possam estar crescendo, interagindo e recebendo. Criança é importante. E criança autista, pode ser que eu não tenha na minha casa. Eu não tenho um filho, não tenho um neto, não tenho um sobrinho autista. Mas se a criança é da cidade, ela é minha também. Ela é minha responsabilidade também. E é sua também. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade. Amanhã eu estarei de volta, se Deus quiser. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, aqui a